E hoje, na estreia do nosso programa, o entrevistado dessa tarde, meu amigo Marcelo Ressavanar. Aqui ao fundo, você tem uma reserva, é algo fantástico. Fragmentos da Mata Atlântica, Cerrado Paulista, fantástico. Vocês estão percebendo a gente com blusa aqui, né? O microclima faz uma diferença incrível. Você sai do sol, entra naquela sombra aconchegante, gostosa. E como começou essa ideia, Marcelo? Conta pra nós um pouquinho. Marcelo Ressavanar. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas e uma honra receber vocês aqui nessa tarde friazinha, né? Já estamos numa época de frio, só que aqui no Ressavanar, por conta de todo esse reflorestamento, a gente tem aí uma média de menos 5 graus de temperaturas com relação à avenida logo ali à frente. Então essa ideia veio assim de um entusiasmo, né, de uma paixão pela natureza, através do plantio aleatório no começo. Depois a gente foi entendendo qual que era o propósito do reflorestamento nativo, né, de Mata Atlântica e Cerrado Paulista. E a partir daí do conhecimento de um especialista chamado Ricardo Cardim, né? Ele que é botânico e paisagista, para a gente referência, porque valoriza, uma vez que valoriza a nossa vegetação nativa, local e muitas vezes endêmica, né? Aquela vegetação que só recorre ali naquele lugar por conta do clima e tal, de condições. E então a gente acabou tendo todo esse entendimento e trouxemos para cá e encontramos essa definição que é ressavanar, o reflorestamento da vegetação savânica do nosso Cerrado Paulista. A cidade de São Paulo foi construída em cima desse bioma, por isso que é pouco dito, né, por aí. E a nossa Mata Atlântica também, hoje, originalmente, só se encontra aí em média 14%, que é muito pouco, é muito ameaçador, e a gente está aqui lutando cada vez mais para proteger, né, essas florestas que banham a nossa região aqui, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Perfeito, meu amigo. E é interessante que assim, quando a gente fala de sustentabilidade, tem a questão ambiental, mas tem a questão social, tem a questão econômica. E quando nós falamos de consciência ambiental, é sobre isso aqui. Com certeza, a qualidade de vida, imagine nós quando estamos com aquela sensação térmica de 40 graus, essas pessoas que estão aqui próximas estão a 35, ou seja, estão num ambiente mais agradável, mais aconchegante, e teve alguns acontecimentos incríveis nesse espaço aqui. Por exemplo, agora você recuperou, a partir desse trabalho, recuperou o lençol freático a ponto de ter um mini lago ali próximo. E enquanto você estiver falando, vou passar imagens, né, para que o pessoal entenda o que a natureza faz. Aqui era basicamente entulhos. E hoje vocês vão ver as imagens, o que tem nesse espaço. É verdade, que inclusive muitos são os benefícios ecológicos que a gente vê pulsar aqui nessa floresta, nesse resquício de floresta tropical, né? De Mata Atlântica com a savana, que a gente gosta muito de usar esse termo savana, né, que é o nosso Cerrado Paulista, porque a gente acaba universalizando a nossa vegetação, que é a mais riquíssima do planeta em biodiversidade. E então nós estamos aqui numa área de manancial, Samuel. É uma área que brota, pulsa água por todo canto, por diversos pontos aqui na frente da minha casa ali. Daqui a pouco eu vou te mostrar um dos olhos d'água que brota ali. E a gente crescemos vendo essa rua, por exemplo, ser um brejo, né? Tanto que ela hoje tem esse nome Rua Ressavanar, não porque ela passou por cima do nome de um outro nome, mas não, essa rua não tinha logradouro, era um acesso, né? Tanto que ficou conhecido como Acesso 2. E hoje Rua Ressavanar, porque vem trazendo essa identidade, essa resgate dessa origem que é os mananciais, né? E então a gente hoje canalizou essa água para o meio da rua, que hoje alimenta a aquatória, que tem peixes, plantas aquáticas, subaquáticas, árvores nativas da Mata Atlântica, o famoso ingá, Opa, né? temos o ingá aí? Temos o ingá do brejo, né? Aquele Maravilha, hein? que define o sucesso, né, daquela música do
na barranceira do rio, Ingá se debruçou, e a fruta que está madura, a correnteza levou. Muito bacana. Isso é cultura. E um ponto interessante, né, Marcelo? Eu lembro bem, eu fiz participei de algumas ações aqui no Ressavanar e eu tenho um problema respiratório. Quantas vezes eu cheguei, né, usando o termo que quem tem bronquite sabe do que eu estou falando, cheguei entupido, depois de algumas enxadadas já estava respirando bem. Pessoal, se você tem essa riqueza próxima da tua casa, isso faz uma diferença. Hoje nós temos o ecoturismo, a caminhada ao ar livre. Conta um pouco desses benefícios à saúde nossa a partir desse ambiente aqui. Sabe que o ano passado, infelizmente, né, foi um ano aí recorde. Tivemos a lua vermelha, né, por conta da poluição, tudo consequência aí das mudanças climáticas, da poluição que a gente vive aqui na nossa região. A cidade aqui vizinha foi considerada a cidade assim mais poluída naquela época, que foi o ano passado. A gente está falando aí de uma situação recente. E aqui a gente pôde observar, sentir mesmo na pele, literalmente, esses benefícios ecológicos, né? E muita gente veio até se refugiar aqui e sentiram na pele, né, essa importância da natureza. Então o Ressavanar, o objetivo dele, olha que é uma floresta jovem ainda, né? Mas o nosso principal objetivo é que seja mesmo uma referência, um ponto turístico, né? Muita gente já veio aqui de diversos lugares do país, né? Inclusive tivemos a reportagem de grandes mídias reportando aí esse benefício, porque é uma situação assim muito importante, né, de relevante importância. Plantar assim parece que é uma coisa assim clichê, né? Mas a gente está diante de tempos que é importante a gente destacar a importância desse plantio agrupado, esse resgate da resquício de floresta nativa, porque os benefícios são reais, é uma coisa mágica, que em pouco tempo a gente vê o retorno, e esse retorno a gente sente como benefício de vida humanitária, né? Então Ressavanar hoje está sendo essa reserva ecológica para práticas de estudo, pesquisa, educação ambiental, artística e cultural, musical. Viu? Né? Festival aí. Por isso que a gente aqui nesse lugar, a gente procurou mudar e trazer cada vez mais um ambiente agradável para mudar o bem-estar das pessoas, elas se conectar mais com a natureza, com as plantas, com os animais. A gente tem assim, além dos doguinhos que ficam aqui, até os gatos, né, da vizinhança que vem para cá, a presença dos animais silvestres, né? Muitas são a avifauna, os passarinhos, pássaros, aves que vêm, e vários outros, né? O lagarto-teiu, que são os controladores de pragas urbanas, né? Os saruês, eles que comem aí baratas, escorpiões, enfim. Fantástico. Então é muito importante esse controle do ecossistema para a gente viver em equilíbrio ecológico aí, com mais qualidade de vida. Marcelo Selvagem. Era o apelido dele porque fazia resgate de animais silvestres e tudo mais, faz até hoje, né? E se tornou Marcelo Ressavanar pelo trabalho que realizou, uma grande liderança da nossa região quando nós falamos de trabalho ligado ao meio ambiente. Hoje, Marcelo, não se restringe só a Carapicuíba. Eu fiquei sabendo que você já tem trabalho em Jandira, já tem trabalho em parceria com o Rotary, trabalho premiado. Então conte um pouquinho aí sobre esse trabalho premiado que você vem desenvolvendo com esses parceiros importantes do Ressavanar. A gente foi premiado, né? Ganhamos em primeiro lugar a premiação do Imenstal, um prêmio assim muito importante, ambiental, né? 2023, através de um projeto que a gente executou numa creche lá no município de Jandira. E foi assim um trabalho bem bacana que a gente incorporou ali num jardim que era um gramado, né? Um espaço de gramado, e tinha uns bancos ali no espaço árido, e plantamos árvores nativas da Mata Atlântica em volta, frutíferas, né? Fizemos lá um jardim de cerrado também, mesclando ali cactos, né? Essas plantinhas que a mulherada gosta de cuidar em casa e tal, a gente estimulou elas a trazer para a escola e a gente montar um super jardim ali. Então foi uma coisa muito bacana que a gente envolveu ali as plantas medicinais, os temperos, né, manjericão, alecrim, muita coisa bacana.
E como você disse, né, a gente tem um trabalho aí em diversos municípios, a gente também tem um alcance no litoral norte de São Paulo, Verdade. que a gente tem feito aí um trabalho bem bacana em parceria com outras instituições e pessoas ali no processo de limpeza das praias, dos rios, dos mangues, restingas. E eu trouxe para te presentear a vida da Georgina. Essa é uma guaiamum, né, um caranguejo azul, Fantástico. que ela vive ali no mangue da comunidade quilombola da Caçandoca. A Marlene, que é moradora local, ela conta a história da Georgina e de todos os guaiamuns, a importância da proteção dessa espécie ali na região dos mangues, na região do litoral norte. Infelizmente, é um animal que está à beira da extinção, né? Então é importante aí as iniciativas de proteção dessa espécie e por conta da cultura, né, do consumo, então as pessoas também acabam não entendendo aí a época correta de consumo e aí acaba degradando a espécie aí levando até a extinção. Então é importante a gente falar aí da proteção da fauna, flora em todos os âmbitos, principalmente quando trata-se de um animal nativo brasileiro. Perfeito, até agradeço, obrigado pelo presente aqui. Mas também agradeço de você estar divulgando também o meu livro Matemática Ambiental, estudo a partir da alfabetização e letramento matemático. Acredito que todos aqueles que têm contato com o meio ambiente, com a natureza, que estudam um pouquinho sobre, compreende a importância disso na qualidade de vida das pessoas, no tempo de vida, inclusive, né? Então isso tudo faz a diferença. Enquanto o Marcelo estava conversando aqui com a gente, vocês viram algumas imagens desse espaço que nós temos aqui, e eu gostaria de saber, porque você falasse, Marcelo, como uma pessoa pode se tornar um apoiador, vir, visitar, participar, trazer grupos de estudo, né, ajudar para que esse projeto se estenda para outras cidades, até em Carapicuíba mesmo, outros trabalhos, como que a pessoa consegue te contactar, passa tudo direitinho para que nessa entrevista o pessoal já anote, né, e consiga ajudar esse trabalho tão legal. Bacana, o primeiro contato é vir conhecer o Ressavanar de perto, mas ó, a gente está nas redes sociais, Associação Ressavanar, Marcelo Ressavanar, são as minhas duas principais redes. Meu canal no YouTube Selvagem Urbano, tenho postado pouco lá, mas a gente vai voltar a gerar conteúdo e mostrar o nosso dia a dia aqui. Estamos numa fase de obras, é um ano aí com muita obra acontecendo. E os voluntários são muito bem-vindos em atividade manual, né, em doações. A gente está lutando agora aqui para construir a nossa base de educação ambiental, que nada mais é do que um mezanino com a cobertura, mezanino de madeira, tudo em madeira, se possível. E estamos contando com a colaboração aí de todos que puder vir conhecer o Ressavanar, puder ter essa simpatia, essa afinidade com essa causa, que é um dos primeiros programas de restauração ecológica aqui na Zona Oeste de São Paulo, aqui em Carapicuíba, de forma popular, por um morador local, né, simples, assim, igual você, e que pode fazer toda a diferença, um pouquinho de cada aí, a gente poder construir a nossa base de educação ambiental e poder abrigar melhor a comunidade escolar, né? A comunidade local, regional, né? Hoje a gente ainda tem essa dificuldade porque não temos os banheiros aqui e não temos a nossa sede principal, mas a gente já tem construído aí a nossa trilha principal de acesso para todo o perímetro do espaço. Já plantamos mais de 15 mil mudas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado. Então são muito conteúdo investido aqui como prioridade, que foram as árvores. Então a gente aproveitou cada metro quadrado praticamente aqui para plantar árvore. E agora a gente vem ambientalizando. E para ambientalizar é muito mais caro do que a gente adquirir as mudas e plantar, né? Então agora é a fase de ambientalizar o espaço para poder receber a comunidade e utilizar como instrumento para a educação ambiental, né? Perfeito, Marcelo. Você que está nos acompanhando, quer ser um apoiador da natureza, um apoiador dessa causa, já deixou aqui as redes sociais. Ressavanar se escreve com 2 S, tá? Ressavanar. Fácil acesso, fácil localização. Aqui tá na rua Ressavanar, em Carapicuíba.
tudo muito fácil, tudo muito tranquilo. Seja um apoiador da natureza, até porque no artigo 225 da nossa Constituição Federal a situação muito clara é preservar o meio ambiente para presente e futura geração. Então, se eu estou pensando, como que eu vou pensar no meu filho? Como que eu vou pensar no amor ao meu próximo se eu aqui, no meu tempo de vida, não cuido da natureza para que isso aconteça? Então, é necessário. Parabéns mais uma vez, Marcelo, a você, a todos os apoiadores desse trabalho lindo. E fica o registro neste primeiro programa Fala Professor, dessa história incrível e desse trabalho maravilhoso que acontece aqui em Carapicuíba. Muito obrigado e até a próxima.